As fadas são criaturas mitológicas muito interessantes, e a sua adaptação no Nasoverse não deixa a desejar. E nesse vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês um geral sobre essas criaturas que podem ser boas ou mais, além de serem muito belas. Então, já deixe o seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é sempre bem-vinda. Chega de papo e cola mais, que nós vamos entrar em Avalon mais uma vez. Sendo uma raça de seres que atuam como extensões do planeta, as fadas são seres considerados como o tato do planeta. E semelhante aos deuses, e também as criaturas fantasmas, elas atuavam em algum período, quando o mistério ainda era vigente sobre o planeta. A última relação entre essas criaturas e os humanos é mencionada nas Ilhas Britânicas, pois o mistério da Era dos Deuses levou mais tempo para desaparecer nesta região. Não à toa, a Grã-Bretanha ficou conhecida como o umbigo do planeta, onde em Fate Grand Order está localizado um dos túneis do túmulo espiritual do dragão Albion. Local este, especulado como porta de entrada para a Terra das Fadas, a famosa Avalon, onde elas, as fadas, habitam após a queda do mistério. Por causa da mudança da ordem da Terra, as fadas passaram a ser criaturas não mais visíveis aos olhos humanos, a menos que tal ser humano tenha certas habilidades, como olhos místicos. No entanto, na categoria de fadas, possui duas categorias peculiares. Existem aquelas que nasceram da imaginação humana, como conchas perceptíveis, e podem ser percebidas, mas existem aquelas que não nasceram da imaginação humana, mas sim do próprio planeta. As fadas desta segunda categoria são da classe dos elementais. Estas podem ser totalmente perceptíveis aos seres humanos, como a Arquette. E a coisa mais interessante sobre essas criaturas é que a magia que elas usam é de um mistério muito elevado, não podendo ser reproduzido ou alcançado por meios de Magicraft. E pelo fato de suas magias serem de um grau superior, elas menosprezam os humanos que precisam passar por todo um processo para realizar um mero Magicraft. Pois é, basicamente, elas têm orgulho do tipo de fundação taumatúrgica que possuem. E não é para menos, pois as fadas possuem um conjunto de circuitos mágicos no mesmo nível de espíritos divinos, excedendo em muito os circuitos mágicos de um ser humano. E justamente por causa desses seus atributos, as fadas são ótimas construtoras de itens mágicos, poções e uma variedade de coisas. E tudo aquilo que for construído por elas ganharão categoria de construções divinas. Certos objetos inclusive podem até mesmo serem verdadeiras magias em si mesmos, como no caso de Avalon, transcendendo as 5 magias, coisa de louco. Embora, devo ressaltar, que nem todas as fadas possuem habilidades construtivas, isso pode variar um pouco, de fada para fada. Além disso, por mais que quando falamos de fadas, pensamos em belas mulheres elegantes de bom coração, nem todas são gente da gente. Existem fadas boas, que lutam ao lado da humanidade, e existem fadas malignas, que se opõem à humanidade, e que até mesmo se alimentam de humanos. Existem vários tipos de fadas no Nasoverse, aquelas que caíram da posição de um deus, e que foram nascidas dos rancores de humanos e animais, além de resíduos de suas almas. Estas não são fadas verdadeiras, pois nasceram da sociedade humana. E também existem as que nascem do interior do próprio planeta. Estas fadas ganham duas classificações no mundo da magia. Elas são categorizadas como grandes mães e grandes pais, e podem ser pensados como espíritos divinos da alma de Gaia. Bom, por serem da categoria grandes mães e grandes pais, esse tipo de fada tem o mesmo escopo de uma divindade. Porém, diferente dos deuses do Nasoverse, essa categoria de fadas não está limitada às regras humanas. Ou seja, este tipo de fada não depende de fé ou qualquer imaginação humana para possuir poder ou até mesmo existir. São existências independentes, e por causa disso, elas são muito poderosas, ganhando até mesmo a categoria Eirei, igual a Archetype, Morgana, Viviane e a minha bela Castorina, as fadas nascidas da alma da terra. E já que citamos o nascimento das fadas, é o seguinte: fadas nascem independentemente uma das outras, e aquelas com atributos semelhantes se referem umas às outras como irmãs. Sendo seres de puro mistério, elas são essencialmente imortais, não tendo a mesma expectativa de vida de humanos e animais, mas isso não significa que elas não podem morrer. Quando uma fada nasce,
ela nasce com um propósito profundo em seu coração, e portanto, se ela perder esse propósito, ela também perderá o seu nome. E uma fada sem um nome irá definhar, até morrer em um determinado momento. Por causa disso, as fadas que perderem o seu nome serão odiadas pelas outras fadas. Também é dito que uma fada que se torna muito absorvida em seu propósito perderá a visão de si mesma, e como resultado, esta fada começará a gerar infinitamente energia mágica, e para a tristeza desta fada, ela não conseguirá manter a sua forma original, e será convertida para uma fada maligna. Ainda sobre o nascimento das fadas, também é dito que fadas que nascem com o mesmo propósito terão a mesma aparência, principalmente na sua fase juvenil, como no caso da Morgana e da Castória. Mas se você quiser, pode interpretar isso como uma desculpa para lançar mais e mais Saberfaces, quanto mais melhor. Bom, e como as fadas são seres tecidos de energia, elas não sentem fome e não precisam comer, mas não se enganem, elas adoram uma festa e acabam bebendo e comendo. Inclusive, fizeram isso em cima do Cernunnos antes de matá-lo, uma coisa bem carismática, não é mesmo? E por mais que elas sejam criaturas poderosas, certas fadas possuem uma fraqueza. Armas de ferro podem ferir as fadas. Isso acontece porque o ferro desempenhou um papel crucial nos avanços da tecnologia humana. Portanto, fadas são envenenadas se forem atingidas em cheio por armas tecnológicas, como a Black Barrel. Uma outra curiosidade sobre as fadas é que elas possuem seu próprio sistema de linguagem e escrita. Itens que forem criados por fadas receberão inscrições usando letras da língua das fadas, para provar que aquele item não é humano. Alguns desses itens são Excalibur, Arondif, Avalon e Gaibud. E como se não bastasse tudo o que eu falei, as fadas são dotadas de olhos especiais, os olhos de fadas. Isso permite que fadas de alto escalão vejam através da mentira e projetem a verdade. É difícil dizer como funciona ao certo, mas elas não podem ser enganadas. E uma última curiosidade sobre as fadas é que elas podem fazer contratos com humanos, semelhante ao contrato de mestre e servo. Algumas fadas sentem a necessidade de estar próximas a humanos, pois só de estar perto de um humano aumenta muito sua moral. É uma coisa semelhante a uma realização espiritual. Já outros tipos de fadas incluem a categoria de fadas vampíricas, como a Fera e Trista. E como já diz o nome, as fadas vampirescas são aquelas que sugam o HP do alvo até a morte. A própria Balbanshi fez um massacre no Lost Belt, e depois da Castória, que é a minha favorita, essa é a que eu mais gostei. Além das vampiras, também existem as raras fadas dragão, como é o caso da Melusine, a nossa bela Albion Anã. Se elas são dracônicas, é porque esse tipo de fada possui traços de dragão, o que torna essas fadas muito fortes. A própria Melusine massacrou um clã inteiro de fadas sozinha. Tamanho não é documento para ela, com certeza. E a fadinha mentirosa, Oberon, também entra nessa categoria, devido ao seu lado Vortigern, um dragão destinado a destruir a Bretanha. E aí temos também uma outra categoria, as fadas do paraíso, a categoria da Castória, e inicialmente, também da Morgana. A fada classificada nessa categoria é criada e enviada com o propósito de fazer com que as fadas dos 6 clãs admitam seus pecados e reconheçam o mistério da criação da espada sagrada. Existências como a Artúria são trazidas direto de Avalon como uma semente estelar que nasce de forma juvenil e atinge a fase adulta assim como os humanos, atingindo seu propósito final. Ou seja, Artúria Caster como Tolênico e Artúria Avalon em seu crescimento final. A Morgan também é dessa categoria, mas ela desviou de seu propósito original. E detalhe, as fadas da categoria Paraíso não são afetadas por ferro, além de ser totalmente imunes ao Moss e a qualquer tipo de alteração de memória. E claro que eu não poderia esquecer dela, a categoria da Barghest, que é conhecida como Black Dogs, o cão negro. Esse tipo de fada aqui é meio bizarro. As Black Dogs são um tipo de fada que aparece em encruzilhadas, e afirma-se que elas devoram as almas dos falecidos. Elas são fadas malignas, que sentem o cheiro podre da vida mortal, e dizem que elas também são fadas canibais, podendo atacar e até comer outras fadas. Eu falei que essa aqui era bizarro, mas enfim. Outra fada mencionada no Nasoverse são as chamadas fadas devoradoras de humanos. E para aqueles que dizem que a Melusine é muito pequena, bom, essas coisinhas mais lindas que eu vou pôr na tela têm entre 20 a 30 centímetros de altura, e acredite, elas são capazes de devorar humanos, por incrível que pareça. Naso sendo Naso, como sempre.
Além de tudo, as bruxas também são um tipo de fada. Não se sabe se isso inclui todas as bruxas ou certa categoria, mas sim, elas também são consideradas fadas. Outras categorias incluem os globins, que são um tipo de fada humanoide do sexo masculino, de peles verdes. E outra categoria inclui os Spriggan, fadas de pedra que são criadas por meio de magia e certas raízes, basicamente atuam como guerreiros. Esse é o geral que vocês precisam saber sobre as fadas. Espero ter sido o mais claro possível, mas se tiverem dúvidas, deixem na área de comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês. Como vimos nesse vídeo, as fadas são criaturas mágicas poderosas e que possuem um papel muito importante, principalmente quando o mundo é ameaçado. Sem as fadas, Gaia teria grandes problemas com certas ameaças, nível Cefar. Bom, mas agora, eu me despeço agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o próximo vídeo, fui, valeu, e tamo junto!